Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio, e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavras do Santo Padre. A fé ou é missionária ou não é fé. A fé não é uma coisa só para mim, para eu crescer com fé. A fé deve ser transmitida, deve ser oferecida, sobretudo com o testemunho. Vai, deixa que o povo veja como vives. A fé é social, é para todos. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. V15. E isso não significa fazer proselitismo, como se eu fosse um time de futebol que faz proselitismo, ou fosse uma instituição de caridade. Não, a fé é sem proselitismo. É mostrar revelação, para que o Espírito Santo possa agir nas pessoas por meio do testemunho, como testemunha com serviço. O serviço é um modo de viver. Se eu digo que sou cristão e vivo como pagão, está errado. Isso não convence ninguém. Se eu digo que sou cristão e vivo como cristão, isso atrai. É o testemunho. Peçamos ao Senhor que nos ajude a viver assim a nossa fé, fé de portas abertas, uma fé transparente, não proselitista, mas que faz ver, eu sou assim. E com essa curiosidade saudável, ajudar as pessoas a receberem essa mensagem que as salvará. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Abundio, Mansionário Vaticano. As poucas notícias sobre a vida de Abundio chegaram até nós por São Gregório Magno, que descreveu este funcionário do Vaticano como um homem humilde e de grande dignidade no cumprimento do seu serviço. O Papa narrou também sobre uma cura milagrosa realizada por Abundio, que faleceu no ano 564.